Bom dia a todos. Bom dia. Os nossos irmãos desencarnados já responderam na frente. Bom dia a todos. Bom dia. Agora nós encarnados, né? Que essa paz, essa energia que está plasmado nesse ambiente possa realmente manter-nos sintonizados com a espiritualidade maior e os nossos mentores espirituais, que muitas vezes nós subestimamos. Por exemplo, hoje pela manhã, quem fez a oração da manhã agradecendo o repouso da noite que passou? Eu já fiz. E os demais, então, é importante. Porque nós podíamos ter desencarnado na noite, durante a noite, não é assim? E se nós não nos preparamos devidamente para o repouso da noite e ao despertar os olhos físicos na manhã e agradecer a Deus pelo repouso da noite que passou e a oportunidade de mais um dia de vida que Ele está nos oferecendo no planeta Terra, essa nossa escola abençoada, por que nós não fazemos isso? É uma pergunta que nós lançamos, né, para aquecer a nossa manhã e para que nós possamos estar focados, sendo introduzidos exatamente nesse tema que nós trazemos para a nossa reflexão. É o que nós precisamos, é só isso que nós precisamos fazer. E às vezes nós esquecemos que nós temos nossos mentores espirituais, que os nossos irmãos das outras religiões denominam de anjo da guarda. Não é assim? E tantos outros entes queridos, amigos e nossos afins que estão na espiritualidade, torcendo pela nossa vitória, para que nós possamos realmente sair vitoriosos da refrega da nossa própria encarnação. Porque nós viemos para cá com tarefas definidas, específicas, aquela onde nós muito mais nos comprometemos em outras encarnações. Então nós não podemos esquecer que quando abrimos os nossos olhos físicos, já elevar, antes mesmo de colocar o pezinho fora da cama, elevar-nos em pensamento ao Pai da vida e dizer a Ele do nosso profundo amor pela própria vida, pelos entes queridos, pelos familiares e também pelos nossos desafetos, sejam eles do mundo físico, do mundo espiritual, da presente existência ou de encarnações passadas, porque eles nos sinalizam aqueles pontos que nós precisamos melhorar. Então vamos começar a fazer isso. Comprometemos-nos agora? Sim ou não? Sim. Ah, muito bem. Então daqui para frente nós temos que lembrar que aqui neste domingo de Páscoa, olha, ó, que é a ressurreição. Né? Por isso que a ressurreição para nós dá vida, da remodelação, da renovação, do novo. Então vamos fazer essa proposta conosco mesmo, para que nós possamos acelerar a nossa trajetória evolutiva, porque depende só de nós. Então a nossa proposta hoje é para que possamos estar atento a esse convite de Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Pereira Franco, quando ela diz para nós, convite à perseverança. Então vamos ver o que ela nos traz. Mas antes disso vamos relembrar também Emmanuel, quando ele diz para nós assim, é indispensável que o espírito aprenda a ser grande nas tarefas humildes, para que saiba ser humilde nas grandes tarefas. Vamos começar a fazer já, neste momento, a nossa reflexão nesse sentido. E trazer para nós essa reflexão, para que nós possamos analisar os nossos sentimentos, as nossas emoções e o nosso interior, a nossa intimidade, não o do outro, não o externo, mas a nossa casa íntima. Porque é isso que nós precisamos sempre estar fazendo. E aí vamos também relembrar o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né, esse grande expoente que foi para toda a humanidade, dentro principalmente do movimento espírita, para a humanidade como ser humano que ele é, né, e para nós
na exemplificação de tudo aquilo que ele realizou. E é ele que diz para nós, solidários, seremos união, separados uns dos outros, seremos pontos de vista. Então nós, unidos, a união faz a força, já dizia um slogan, né, dos nossos irmãos do catolicismo. Lá em 1985 foi lançado, voltado essa campanha para a família. E aí nós trazemos aquilo dentro do enfoque da nossa doutrina, através do Dr. Bezerra de Menezes, quando ele diz para nós essa grande verdade, né? E aí nós vemos também que a Joana, ela já diz para nós o seguinte, que perseverar é a firmeza ou constância num sentimento, numa resolução, num trabalho, apesar das dificuldades e dos incômodos. Como é que nós estamos diante da tarefa que nós nos comprometemos a realizar, seja no seio da família, seja na nossa atividade profissional, seja na casa espírita da nossa opção, né, religiosa, dentro da nossa concepção de necessidade de evolução espiritual? Como é que nós estamos nos vendo diante dessa recomendação da Joana? Porque ela diz para nós que a firmeza e a constância do nosso sentimento diante dessas obrigatoriedades que para nós deve ser o nosso dever, a nossa tarefa de casa, do dia a dia, é o exercitar, o desabrochar do ser, como somos todos nós, seres imortais, na trajetória da nossa evolução espiritual. Então é um questionamento que nós temos que fazer para nós. Tudo aquilo que a Joana traz é justamente para a nossa reflexão diante da vida. Como é que nós estamos nos colocando diante da nossa própria existência, na obrigatoriedade que nós temos, porque nós assumimos esse compromisso antes de reencarnar. Então, como é que nós estamos diante dessa responsabilidade da vida, da nossa existência? Aí ela diz ainda para nós que a perseverança é a virtude que contribui para o êxito na vida humana. Isso é muito importante. Quando ela coloca na vida humana, é nas atividades da nossa existência atual, na tarefa que nós nos empenhamos a realizar. E nós sabemos que na condição de seres imortais que somos, a alma enquanto encarnados, nós fazemos eu coloco como reprogramação, porque não estamos aqui pela primeira vez, né? Então nós reprogramamos a nossa existência. E aí nós dizemos assim para para a assistência, né, do Ministério da Reencarnação, que todos nós conhecemos a obra de André Luiz, Nosso Lar, onde ele coloca para nós muitas informações dessa natureza. E aí nós dizemos assim, não, pode colocar essa, pode colocar essa, pode colocar essa. E vamos enchendo a nossa lista, né? Então nós temos consciência disso. Nós não somos mais neófitos nessa responsabilidade. Então nós temos que fazer essa pergunta para nós mesmos, né? E aí nós trazemos também para vamos dizer assim, para ilustrar a nossa colocação, Van Gogh, quando ele realmente, olha só quanto tempo ele ficou ali naquela, olha só que colocação, para que nós possamos não desanimar diante da luta. Durante 30 anos, olha, ele ficou ali, como ele coloca aqui, ruminando, né, a concepção do Fausto. E nesse período, a obra foi germinando, criando raízes para finalmente vir à luz. Olha, 30 anos não é fácil, né? Então, Van Gogh iniciou a elaboração do Fausto, olha, em 1769, a qual findou mais de 60 anos depois. Ele realmente concluiu essa tarefa há mais de... Agora vamos ver o que é que levou a tanto tempo.
Olha só, e nós também estamos no mesmo caminho. O longo período entre o início da obra e seu término foi marcado por diversas interrupções, o que acontece conosco também, né? Seja por motivos profissionais, porque ele chegou a exercer a profissão de advogado, assumiu o cargo administrativo na corte, né? Ou seja por conflitos pessoais, viagens e especialmente devido às mudanças pelas quais passava a estrutura feudal em que vivia. Então, todos esses fatores contribuíram para que ele pudesse postergar por mais tempo aquela obra que viria representar para a nossa para a sociedade de então, e o fruto nós usufruímos hoje, porque essa obra ela traz tudo aquilo que a sociedade feudal na época estava vivendo e a aspiração do iluminismo para que pudesse realmente haver essa grande mudança na humanidade. E por que isso? Nós nos perguntamos, para que nós hoje estivéssemos liberdade de ação. Para que nós pudéssemos, a sociedade de então pudesse se livrar das amarras do sistema socialista, feudalista da época. Então, assim é que é forçoso, já nos diz Joana, que não percamos o nosso bom humor se aquilo que almejamos não está se tornando real. Às vezes nós fazemos um projeto e queremos que imediatamente aquele projeto se realize, não é assim? Nós somos tão imediatistas que nós plantamos a sementinha e amanhã já queremos que a árvore dê fruto. Não acontece assim na nossa vida? E às vezes nós despendemos tanta energia naquela situação e acabamos conflitando conosco mesmo. E nós acabamos sofrendo em consequência de tudo isso. Então aí a Joana toca lá mesmo no nosso calcanhar de Aquiles, E ela diz assim para nós: todas as estradas da vida têm os seus espinhos. Se entrares numa delas, prossegue, porque retroceder, na visão da Joana e na nossa também, que buscamos o aprofundamento da nossa vida à luz da doutrina espírita, é covardia se retrocedermos naquilo que nós estabelecemos para a nossa trajetória evolutiva. Seja no campo humano, seja que nós encarnados, seja na condição de seres nesse universo incomensurável para atingir a nossa plenitude espiritual. Então, se nós nos deparamos com situações críticas, adversas, diante daquilo que nós estabelecemos, diante daquela programação, daquele projeto, daquela expectativa, não vamos desistir. Nós temos que colocar em evidência a nossa razão, aquilo que Kardec fazia quando ele recebeu a tarefa da codificação espírita. Não vamos pensar nós que Kardec não teve dificuldade, por mais evoluído que ele, na verdade, preparadíssimo para realizar essa tarefa, que ele não teve dificuldade, muito mais do que nós possamos imaginar, muito mais do que nós possamos. E ele desistiu em momento algum. E se assim ele fizesse, o que o Espírito da Verdade disse? Já tinha outro preparado para que a tarefa se realizasse no plano material, que é o nosso planeta. Então, nós temos tantos eminentes espíritos que demonstram para nós a firmeza do posicionamento, focando o objetivo maior da vida a alcançar. E às vezes nós, por alguma situação adversa, deixamos de realizar aquilo que seria tão importante para nós. Então, vamos fazer essa reflexão diante da colocação que a Joana nos traz. Eu vou correr um pouquinho porque o tempo nosso voa, E eu falo demais. E aí ela diz assim: poucas são as coisas por si próprias impossíveis. Olha, vamos reter essa frase da Joana.
poucas são as coisas por si próprias impossíveis. Aí vamos de novo lá no Kardec. Ele já dizia assim, olha o lema que prevalecia na vida dele. O difícil eu faço agora, dizia Kardec. O impossível daqui a pouco. Vamos trazer isso para a nossa vida, para a nossa realidade. O difícil vamos fazer agora. Porque nós todos temos capacidade, condições e potencialidades para realizá-lo. O que frequentemente nos falta não são os meios para obtê-las, é a constância, é o foco, é o objetivo. Nós desviamos do nosso foco, nós desviamos a nossa mente daquela finalidade maior. Se nós sofremos, como já diz o De Luca no seu livro O Médico Jesus, quando a doença comete a nossa constituição física, ele está mandando um aviso para a gente, dizendo assim, olha, reveja, pare, faça uma reavaliação, uma autoanálise de como está a sua vida e recomeça. Então, quando ela fala para nós perseverança, nós entendemos que nós, como seres endividados perante a nossa contabilidade divina, nós nos deparamos com esses obstáculos. Mas esses obstáculos à nossa perseverança, nós entendemos da seguinte forma, através da concepção de Joana: a rotina. A rotina, ela coloca que é o principal obstáculo. Então, nós somos os únicos seres pensantes e falantes da face da Terra, certo ou errado? Os nossos irmãos do plano espiritual já responderam, né? Está na nossa frente, certo ou errado? Certíssimo. E por que nós não utilizamos essa nossa potencialidade para fazer as modificações? Vamos utilizar a nossa criatividade para incrementar o ingrediente que muitas vezes falta na nossa própria vida para sair dessa rotina, dessa inércia, dessa ociosidade. Porque é o que a Joana está dizendo para nós aqui, né? Uma ruptura do automatismo, por insignificante que seja, abre um caminho. Olha só, às vezes uma vírgula, um ponto, um hiato que nós acrescentamos já modifica. Nós mulheres, quando mudamos um móvel do lugar na nossa casa, não fica diferente? Não fica mais assim alegre o ambiente? Fica ou não fica? Fica. Agora, os companheiros, os outros integrantes da família, às vezes não gostam, não é verdade? Começa a tropeçar nos móveis. Aí, nesse momento, nós identificamos como somos difíceis de fazer as alterações, as mudanças na nossa vida, não é assim? Aí nós percebemos que se um móvel que nós trocamos de lugar, isso biologicamente também está registrado no nosso subconsciente, porque se nós colocamos uma situação, um objeto num lugar e passa muito tempo, quando nós trocamos de lugar, nós vamos naquele lugar antigo, não acontece assim? Se nós ainda não pararmos para observar isso, vamos observar. São as mínimas coisas, é o que ela está dizendo aqui. É derrubar esses paradigmas pequenininhos que nós criamos e aí dá a dificuldade na nossa mudança interior. Porque se nós criamos hábitos milenares, trazendo na nossa bagagem espiritual, e hoje nós compreendemos que precisamos fazer essa remodelação, nós ainda damos atenção àquilo que nós plasmamos espiritualmente. E onde nós temos que fazer esse esforço, esse empenho. Por isso ela nos convida a essa perseverança. Vamos manter essa perseverança. Olha, liberta o pensamento e tonifica o psiquismo superior. Tonifica. É nós tomarmos essa chuveirada de energia positiva que nós estamos recebendo aqui, desse ambiente que está devidamente plasmado para nos auxiliar e fortalecer nessa remodelação que nós todos precisamos fazer. Nós todos.
importa detectar os automatismos que alimentam a nossa inércia. Então, isso nós temos que fazer na nossa intimidade. Aquilo, qual é a situação que está criando na minha vida esse obstáculo. E vamos lutar para suplantá-los. Porque nós somos seres racionais, temos o conhecimento. E precisamos realmente remodelar a nossa vida, porque nós temos uma destinação maior, que o Pai nos criou para isso. É nós chegarmos lá na quinta dimensão. É a nossa casa, na condição de mundos divinos e celestes. Se alguém tem dúvida, não pode ter essa dúvida na sua mente, porque nós somos criados para essa destinação, para sermos felizes. Nós é que complicamos. E aí nós temos um elemento chamado fé, que nos auxilia na nossa trajetória para alcançarmos essa finalidade. E essa é uma palavrinha de apenas 2 frases, 2 letrinhas, mas que dá para nós essa certeza de que tudo pode acontecer, porque depende exclusivamente de cada um de nós. E se nós formos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu sempre digo isso e repito, e vamos dizer assim, já coloco ele bem grande na porta da geladeira, para não esquecer em nenhum momento. Lá no capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quando chegarmos de volta à nossa casa, vamos ler esse trecho, para que nós possamos entender perfeitamente as potencialidades que nós temos. E aí a Joana diz então que o segundo ponto desse obstáculo chama-se desânimo. É a grande arma dos espíritos das trevas, porque ela quebra a faculdade mestra que é a chave do homem. Olha só como eles utilizam também as potencialidades que eles são dotados, porque ele já identificou em si essa potencialidade, só que está usando para o lado negativo. E ele ataca a nossa vontade. E às vezes nós caímos no desânimo, chegando à raia da depressão. Então, se nós temos as ferramentas igualmente conhecidas dos nossos irmãos que ainda não se deixaram despertar para essa luz, essas verdades, vamos usar, não contra eles, mas em benefício de todos nós. Nós no plano físico e eles também, porque se eles estão conseguindo atingir-nos é porque nós estamos com a porta aberta, ou uma janela, ou uma brecha, nós estamos dando guarida. E aí nessa própria condição vem a preguiça moral, o gosto da comodidade, a instabilidade do humor. São outros tantos fatores do desânimo, tudo vai agregando, olha só, tudo vai se juntando. E aí nós deixamos passar. Então, quando nós falamos assim, perseverar, é persistir sempre. É isso que a Joana está convidando a todos nós nessa manhã. Porque muitas vezes a criatura humana sente que lhe faltam as forças. Já nos sentimos assim em alguns momentos da nossa caminhada? Todos nós, né? Mas nós sabemos que por longa que seja a noite, o dia sempre torna a raiar. Não é assim? Hoje nós estamos com esse dia maravilhoso, mas nós passamos um período da noite, preparado para que nós possamos realmente repor as nossas energias. Vamos pensar dessa forma, positivamente. Se aquela situação nós estamos vivenciando, vamos tirar proveito dessa situação. E aí tem uma outra condição que a Joana diz, que é também obstáculo à perseverança, que é o medo da mudança, aquilo que já falamos anteriormente. Nós temos tanto medo, né? Todo esforço desacostumado, olha só como ela coloca, é penoso e por isso dá nascimento a uma ideia de incapacidade de avançar. De incapacidade de avançar. Por quê? Porque, como nós dissemos, somos seres milenários, criamos hábitos
que nós nos acostumamos e nos comprazemos com eles. E como temos os nossos amigos que nós permitimos, através dessa sintonia, permanecemos muitas vezes nessa inércia. Né? Aí nós vemos então ela dizendo para nós que após muitos automatismos guardados em nosso subconsciente, ficamos paralisados e não nos pomos em marcha para o novo, para o que possa nos trazer algum progresso de nossa alma. Ela está tocando bem lá na nossa feridinha, mas isso é importante, porque para que nós possamos rever esses fatores. É doído, como ela diz aqui para nós, porque nós estamos trazendo isso de tantas outras encarnações anteriores. Mas vamos colocar o nosso dedinho lá na ferida. Quando nós nos acidentamos, vamos relembrar o que acontece na hora que eu chego na triagem de um hospital, que nós somos recebidos. Depende também da nossa condição, né? Eu agradeço, porque eu caí do telhado do canil e a telha da Eternite cortou meu pé. A nossa amiga nos levou para o atendimento ali no pronto-socorro, ali na Califórnia, e a moça já aproveitou, perguntou se eu estava com a vacina atualizada. Imagina, há mais de 10 anos. Né? Aí aproveitou para me furar em tudo quanto é canto. Né? Então, olha só, nós não estamos recebendo ali o tratamento adequado de acordo com aquele momento que está nos recebendo. É gostoso? Claro que não. Pode furar, né? Porque quem mandou não dar o devido cuidado, não é assim? É o que a Joana está dizendo para nós, trocando em miúdo. Nós não damos a devida importância aos fatos, até mesmo considerado insignificante, mas que é importantíssimo para a nossa trajetória evolutiva. E aí, quando o médico dá o receituário, o que nós fazemos? Guardamos, não seguimos, voltamos novamente, ele faz uma série de perguntas. Aí chega um ponto, o médico diz assim, agora é só uma cirurgia. Não acontece assim? Acontece. E é exatamente isso que a Joana está dizendo para nós, chamando a nossa atenção para que nós possamos reprocessar tudo isso. Vamos rebobinar a fita, vamos retomar, vamos passar um mata-borrão e vamos fazer como a evangelização faz com todos nós. Eu disse a Marcela que eu tenho uma paixão muito grande pelo trabalho da evangelização. Eu cresci na doutrina espírita através da evangelização infantil. Trabalhei sempre na evangelização. Então é um trabalho magnífico, porque elas estão moldando o ser, plantando a sementinha para que ele possa florescer e, na verdade, possa trazer esses bons cidadãos com essa perseverança determinante, né? Para que possa realmente trazer bons frutos para a nossa sociedade e para nós que estaremos aqui no palco do mundo amanhã. Será que nós já paramos para pensar nisso? Que eles hoje estão recebendo toda essa sementinha para que amanhã prepare para nós o mundo de regeneração, porque nós já estamos aqui com eles. Nós estamos vendo tanta mudança. Aí ela diz para nós assim, dá as dicas para construirmos essa perseverança em nós. E ela nos convida, a verdadeira vontade não é desejo, é autodeterminação refletida. Autodeterminação. Nós colocamos para nós essa responsabilidade, trazemos para nós, identificamos essa necessidade e aí nós passamos a construí-la para não fraquejarmos diante das adversidades da jornada que são construídas, que foram estabelecidas por nós mesmos. E aí ela diz assim também, para que haja perseverança deve haver também a concentração, o foco no objetivo maior. Qual é o nosso objetivo maior pelo qual Deus nos criou? Será que nós esquecemos isso? Nós fazemos tanta coisa diante da nossa necessidade no campo material, então vamos utilizar essas ferramentas para implementar
tudo aquilo que nós necessitamos no campo espiritual para atingir essa nossa finalidade maior, porque uma está interligada à outra. Num ponto, como nós somos parte da sociedade, precisamos atuar para auxiliar o progresso da humanidade. Se nós formos lá no livro dos Espíritos, ele vai dizer isso para nós. Nós não temos, nenhum de nós, a capacidade de obstar a evolução da humanidade, o progresso da humanidade, mesmo através da dor, que é o entendimento que nós temos hoje. Mas nós podemos auxiliar, auxiliando-nos para que esse processo possa ser o melhor possível. A todos nós que já temos esse entendimento. Ou seja, focalizar nossa atenção sobre um único ponto. Qual é o nosso ponto primordial? É transformarmos para sermos habitantes do mundo. Nossos irmãos já falaram. Dos mundos divinos e celestes, não é? A quinta dimensão. Eu coloco uma dimensão porque nós nem sabemos como será. Mas nós já temos conhecimento. Jesus é o nosso guia e modelo que nos conduzirá a essa destinação. Porque nós estamos na segunda escala da evolução dos mundos. Outro dia eu disse assim, na terceira, olha, já estamos colocando. Claro! Porque nós já estamos vislumbrando. Nós nos encantamos. Quando nós colocamos o nosso pé no meio fio, eu faço muito isso, porque ando a pé, em vários lugares. Quando a gente coloca o pé no meio fio, muitos param. Isso é o quê? Isso é o quê? Evolução da humanidade. Não precisa ele ter ali a faixa dizendo assim para nós, pé na faixa ou pare. Na hora que a pessoa coloca o pé no meio, ali desce no meio fio, para. Porque ele já tem a compreensão. Isso é regeneração dos nossos hábitos. É isso tudo que a Joana está dizendo para nós, como que nós temos que construir. E isso já está acontecendo. Não com a totalidade, não. Porque no mundo de regeneração ainda haverá provas. Não haverá expiações, mas haverá provações. Para que possamos expurgar totalmente todas essas adversidades que nós armazenamos na nossa trajetória evolutiva. Mas que no decorrer da nossa existência nós vamos nos desvencilhando porque compreendemos a necessidade de sermos felizes. É o que ela está dizendo para nós aqui. E perseverança no bem, sem a perseverança no bem não há salvação. Não há salvação no entendimento da evolução. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Está lá no capítulo 10, no versículo 22, da citação de Mateus. Se nós perseverarmos, nós atingiremos a nossa finalidade reencarnatória, que é depurarmos. É só essa a tarefa que nós precisamos fazer. Aí a Joana diz assim, não asseveres, é-me impossível fazer. Como nós já falamos, Kardec já dizia, o difícil faço agora, o impossível daqui a pouco. Então vamos pegar o lema de Kardec e trazer para a nossa vida. E quando criança, quando dizia assim para minha mãe, porque criança às vezes não quer fazer determinadas tarefinhas, para o nosso aprendizado, e ela dizia assim, eu dizia, eu não sei fazer. Ela dizia, retrucar, não diga jamais não sei fazer, porque isso caracteriza a sua indisciplina. Diga que você não sabe, mas que está à disposição de aprender a fazer. É diferente. Então é o que nós trazemos aqui diante dessa colocação da frase de Joana, que nós não podemos afirmar que estamos impossibilitados ou impedidos de fazer, porque não estamos. Basta fazer. Olha só, essa imagem é para que nos estimule a esses desafios. Se eles conseguem fazer essas façanhas, imagina nós, na nossa vida íntima, derrubar as montanhas, Aí não redargas, não consigo. Se nós vemos que materialmente, nós estamos vendo nessa imagem, essa façanha, vamos trazer isso para a nossa intimidade.
espiritual. As grandes façanhas que nós podemos conseguir conosco mesmo. Porque nós estamos vendo aí já os tambores rufando, né, o mundo de regeneração. E para aquele que crê, o impossível é tarefa que somente demora um pouco. Olha o que a Joana está dizendo. Para nós que acreditamos, né, que o impossível ele se transforma nessa tarefa que nós podemos realizar dentro de mais um esforço maior que nós possamos empreender, para que ela possa se concretizar. Já que o possível se pode realizar imediatamente. Então, por que nós não usamos a nossa capacidade, a nossa potencialidade e a nossa inteligência para realizar aquilo que nós consideramos de desafio maior para a nossa própria vida, para a nossa evolução? Vamos pensar nisso. Hoje nós estamos jogando bastante desafio, primeiramente, logicamente, né? Porque se nós estudamos é porque nós somos os mais necessitados. Como nosso irmão disse ali na hora da abertura dos trabalhos, estamos aqui porque nós somos os mais comprometidos e entendemos que estamos endividados espiritualmente. E aí a Joana diz assim: estado a ajudar, não te permita as condições, especialmente se fruis o tesouro da possibilidade. Se somos convidados a prestar ajuda, não vamos fazer corpo mole, é isso que ela está dizendo. Se nós temos a possibilidade de implementar aquela ajuda, vamos auxiliar. Porque auxiliando-nos mutuamente, nós angariamos os recursos espirituais. Tudo está contido no fluido cósmico universal. Tudo. Nós é que subestimamos a capacidade existente para que nós possamos implementar aquilo que na verdade irá nos impulsionar para essa evolução espiritual. E fácil ser delicado sem esforço, ser amigo sem sacrifício, ser cristão sem autodoação. Então olha como ela chama a nossa reflexão, esses pontos fundamentais que nós precisamos estar atentos no dia a dia da nossa existência. Porque aí nós vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, quando Jesus nos convida, né, a amar os nossos desafetos, enquanto estás com Ele a caminho. E às vezes nós colocamos nossos desafetos, lá ele diz inimigo, como eu abomino a palavra inimigo e eu uso mais suave que é desafeto, porque vai dar na mesma coisa, né? Só que fica mais suave a nós, né, essa recepção. Então é quando nós, às vezes, pensamos que o nosso desafeto é aquele desafeto plenamente declarado, não? E os nossos desafetos que reencarnam conosco no laço consanguíneo? Nós esquecemos dele? Por isso no Evangelho, vamos trazer isso no Evangelho, quando Jesus diz, enquanto estás a caminho com Ele, nós não estamos reencarnados no laço consanguíneo para prosseguir na senda da evolução espiritual. Vamos focar também esse fato. Não só aquelas pessoas que declaradamente nós consideramos desafeto e que trazemos de outras encarnações, logicamente, né? Porque é errando que nós vamos acertando, é pela dor que nós vamos levantando. Então ser fácil também, ser amigo sem empreendermos qualquer sacrifício. E tem um adágio popular que diz que os verdadeiros amigos se identificam nas horas difíceis, não na hora que está no churrasquinho, na hora que está fazendo aniversário, na hora que está fazendo alguma festa de comemorações. Não é assim? Se identifica o verdadeiro amigo nos momentos mais difíceis e dolorosos da nossa caminhada terrestre, né? E perseverar. Então nós vimos aqui essa palavrinha tão importante. Nos objetivos elevados com oferenda de amor é materialização de fé superior. Materialização, isso aqui é importante. Vou até voltar esse slide. Materialização, olha como a Joana coloca, de fé superior. Não vamos esquecer de rever o capítulo 19, item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, quando chegarmos em casa.
E mede-se, porém, o verdadeiro cristão e particularmente, olha, aqui ela está dizendo diretamente para nós espiritistas, pelo investimento que coloca na bolsa de valores imortalista a render juros de paz. A render juros de paz. Esse recado ela está dando diretamente para nós, até espiritistas, na condição de seres imortais que somos. Né? E nas cogitações que te chegam ao plano da razão, interroga como gostarias que fizessem contigo, se foras o outro, o sofredor, o necessitado, que ora te roga ajuda. Será que em algum momento, até mesmo numa agressão ou no trânsito de Londrina, quando somos agredidos verbalmente, será que nós naquele momento lançamos uma frase positiva para neutralizar aquela carga deletéria daquele irmão e auxiliá-lo para que ele se recomponha espiritualmente? Será que nós já pensamos isso? É o que a Joana está dizendo para nós. Coloque-se no lugar do outro e veja, sinta como é que você gostaria de estar recebendo aquele amparo, aquela ajuda. Porque uma pessoa, quando ela se lança qualquer ato desairoso, ou qualquer colocação, ou qualquer palavra injuriosa, ela está pedindo socorro. E nós não entendemos esses avisos, esses flashes, esses lances. Porque a pessoa coloca para fora aquilo que ela tem dentro de si, aquilo que ela está tendo dificuldade para suplantar. E o que nós fazemos? Jogamos a pedra do julgamento em cima da pessoa e já qualificamos de uma série de situações. Mas o que a Joana está colocando para nós é para que nós possamos nos colocar, nós espiritistas, que temos o conhecimento, a informação, o estudo e o esforço diário, porque nós também trazemos na nossa bagagem espiritual tantas dissidências constituídas em outras encarnações, nesse nosso interrelacionamento pessoal. Então ela nos convida, coloque-se no outro lado e veja como você gostaria de ser tratado, de receber. Então nós temos que estar atento para esses fatos, porque a pessoa que não está bem, ela joga isso, e se nós formos um para-raio, ele para, bate e para. Agora, se nós recebermos e multiplicarmos, nós estamos contrariando a lei da afinidade espiritual, porque nós temos que rechaçar, porque nós, pelo hábito salutar, nós criamos um anteparo perispiritual, que André Luiz denomina como aura, e que quando toca na nossa aura, por que nós entramos em sintonia? Única e simplesmente porque baixamos a guarda e entramos na onda também deletéria que circula no planeta. E aí nós não estamos auxiliando, nós estamos complicando muito mais. Então, se nós já sabemos de toda essa terapêutica espiritual, vamos fazer uso dessas ferramentas. É isso que a Joana está chamando a nossa atenção, convidando-nos a essa perseverança, porque nós temos que realmente perseverar no bem, em todas as situações. Não importa que aquela alavanca, vamos dizer assim, deletéria, chegue a mim. Que bom que chegou a mim, porque nós temos esse anteparo espiritual pelo hábito do bem, do esforço continuado, como já diz Kardec, né? Que pelo esforço continuado em domar as nossas más inclinações. Então toca aqui e volta, não penetra, porque nós estamos anteparados espiritualmente falando. Não vamos entrar em sintonia com essas ondas. Assim envolve-te na lã do Cordeiro. Olha que maravilha que ela diz. Na lã do Cordeiro de Deus, e persevera ajudando sempre. E passei-se em mim, me perdoe. Eu estava olhando aqui, eu falei assim, aí eu tirei o meu para poder pontuar exatamente, porque eu já vi que eu tenho que me policiar muito nesse ponto. Passei 5 minutos, só foi aqui no finalzinho, só para que a gente possa fechar.
E desculpe, como eu me empolgo mais na hora. Até me vejo fora. Então nós temos aqui um minuto de sabedoria para a gente fechar esse convite da Joana, quando ela diz aqui em minuto de sabedoria, por Gabriela Mistral. Dai-me, Senhor, a perseverança das ondas do mar, que fazem de cada recuo um ponto de partida para um novo avanço. Olha que maravilha. Vou deixar isso na tela, para que durante o passo nós possamos então ir ruminando, como já dizia Van Gogh. Tudo isso que nós ouvimos diretamente no convite da Joana. E que a paz e o amor realmente possa se materializar na nossa alma, no nosso coração agora e sempre.